Sejam bem-vindos ao Ministério Profético Vinde, amados meus. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Você que nos acompanha regularmente através desse canal, ouvindo a palavra do Senhor. Quero incentivar você a abrir o seu coração e acolher essa palavra, porque Deus quer falar com você e quer fazer mudanças tremendas e profundas na sua vida. Hoje eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, que diz o seguinte: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguiram mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. Aqui, hoje, eu quero falar com você sobre esse acontecimento tremendo na vida de uma criança que veio a se tornar um grande profeta. Eu quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: do baú no rio Nilo, a cordilheira do Sinai. Este é o relato bíblico que nós vemos aqui, o milagre na vida de Moisés, quando o seu povo era oprimido lá no Egito, quando também havia um decreto do rei em face do crescimento do povo de Deus. Ele fez o decreto para que todos os meninos que nascessem na casa de Israel, eles fossem mortos, eles fossem eliminados. E nessa ocasião, nasceu esse lindo bebê, essa linda criança que viria a ser um grande servo do Senhor. Ele foi de maneira miraculosa, todos conhecemos a história, salvo. Ele, como diz o texto bíblico, deixa transparecer claramente, diz que o nome Moisés quer dizer tirado das águas. E diz que essa criança, quando seus pais não puderam mais guardá-la dentro da sua casa, quando eles não puderam mais ter o menino ali no seu lar, eles resolveram então improvisar um meio para que essa criança fosse salva, e tudo isso eles fizeram confiando na providência de Deus. Todos nós sabemos o que foi que aconteceu e como que foi a sua vida, como que ele foi educado em todos os princípios do povo de Deus. E diz a palavra que quando ele já era adulto, quando ele já era grande, ele preferiu sofrer os problemas com o povo de Deus do que viver de acordo com aquilo que ele tinha aprendido nos costumes dos egípcios e que não correspondia às perspectivas de Deus como ele aprendera pela tradição da sua família. E diz que muitos acontecimentos houveram na sua vida e ele teve que fugir para uma região distante dali onde ele estava, e foi para uma região que chamamos a Cordilheira do Sinai. E ele tinha princípios da palavra do Eterno na sua vida, e diz que pela fé ele recusou a obedecer, a seguir os costumes, as tradições ali do Egito e dos egípcios. E ele diz também a palavra do Senhor que ele, já sendo adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. E diz a palavra ainda que ele considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Ele não quis seguir as tradições pagãs que não estavam de acordo com aquilo que o seu povo acreditava que era os princípios do Eterno Criador dos céus e da terra para toda a humanidade.
Então ele fugiu para o Egito, fugiu ali do Egito, foi para uma terra distante, foi para a região da Cordilheira do Sinai. E o que é mais impressionante é que lá ele teve uma experiência maravilhosa, uma experiência que marcaria a época na história da humanidade. Ali, naquele lugar, certo dia, Moisés andando naquela região do Sinai, ele chegou a um monte, ali da Cordilheira do Sinai, que foi chamado Monte de Deus. E ele, determinado dia, viu lá um arbusto chamado uma sarça, uma árvorezinha, e ali havia um fogo. E ele chegou mais perto para ver o que estava acontecendo, e quando ele chega mais perto, Deus falou com ele. Nós podemos tirar lições importantíssimas desse acontecimento, mas o que é mais importante é que ali, naquela região, o Senhor estava preparando, o Senhor estava levantando para que ele pudesse ser um profeta, que ele pudesse transmitir a palavra, a vontade do Eterno para toda a humanidade. Ele pudesse transmitir a lei do Senhor, que mudaria a história de toda a humanidade e abençoaria a todos aqueles que se achegassem ao Deus de Israel. O que é mais impressionante é que Moisés ouviu a palavra no âmbito ali da sua família e ele guardou a palavra do Senhor, ele guardou os princípios da palavra, ele acalentou com carinho a palavra de Deus no seu coração. E sabe o que aconteceu? Ele guardava no seu coração, ele nutria no seu coração as esperanças, as expectativas dos grandes acontecimentos, das grandes realizações de Deus na vida da humanidade e na sua própria vida. E foi assim que ele foi grandemente abençoado. Ele foi grandemente abençoado. Certo dia, enquanto recebia a Torá do Senhor, as instruções, os ensinos, recebia a lei santa do Senhor, diz que ele, na presença de Deus ali no monte, disse que o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia, a glória do Senhor refletia na sua vida. Podemos tirar uma lição muito importante quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, quando nós temos amor pela palavra do Senhor, quando aquilo que Deus falou é o que marca o nosso íntimo, é o que marca o nosso interior, quando nós carregamos na mente e no coração tudo o que o Senhor tem falado para a nossa vida, para o bem, para o nosso bem, e para a glória do seu nome, então coisas tremendas podem acontecer. Quero convidar você a acreditar na palavra de Deus a seu respeito. Muitas vezes nós pensamos, e o inimigo das nossas almas, forças espirituais negativas, Satanás põe na mente da pessoa que a pessoa não vale nada, que ela não tem nenhum valor, que ela não tem nenhuma importância. E dessa maneira, a pessoa, quando é envolvida por circunstâncias, por problemas, ela passa a desacreditar da palavra do Senhor e dá mais importância a vozes estranhas que não aquela voz única e verdadeira, aquela voz doce e suave do Senhor. Ela está destinada a perder muitas bênçãos na sua vida. Então quero convidá-lo a continuar a acreditar na palavra que transforma, na palavra que restaura, na palavra que cura e na palavra que fortalece e que vai dar novo rumo, nova direção à sua vida física e espiritual também. Que Deus abençoe muito você, que não abra mão das promessas de Deus, guarde-as no coração, e foi assim que aconteceu com a vida de Moisés. Ele valorizou muito a palavra do Senhor, rejeitou todos os conceitos, todas as influências que podiam ter sobre a sua vida, a influência das universidades lá do Egito, onde ele teria estudado, também não foram suficientes para demovê-lo da sua firmeza na palavra de Deus.
Hoje existem muitas pessoas, eu conheci muitas pessoas que às vezes fazem determinados cursos universitários e a certa altura, às vezes, da sua vida, eles chegam a desacreditar na palavra do Senhor. Tem também as teologias modernistas e tantas outras teorias ateístas que querem afastar a pessoa da palavra do Senhor e dessa maneira a pessoa acaba perdendo muitas bênçãos de Deus. Não foi assim com Moisés. Todos nós conhecemos o que foi que instrumento precioso ele foi nas mãos do Senhor. Deus tem planos para a sua vida, Deus quer fazer uma grande obra, não importa a sua origem, não importa de onde você saiu. Quando você vem para o Senhor, então as coisas se tornam novas, se tornam diferentes. E Deus quer fazer você um instrumento muito importante nas suas mãos. Não dê importância se foi uma origem humilde, se foram sofrimentos passados que marcaram a sua vida e você pensa que isso impede de servir e caminhar em direção ao Senhor. Não se preocupe com isso, não deixe que forças estranhas o influenciem, porque Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E que Deus continue fortalecendo você, que você continue também fiel à sua palavra e dessa maneira o plano que o Senhor tem para a sua vida irá se concretizar se você continuar crendo que Ele é o único Deus na sua vida e que Ele pode fazer grandes coisas e quer fazer grandes coisas na sua vida. Então, o que fez a diferença na vida de Moisés foi a fé. A palavra fé quer dizer fides, quer dizer também fidelidade à palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus possa alcançar a sua família, que Deus possa alcançar todas as pessoas que lhe são queridas.